O Mídia em Pauta está de volta com o tema jornalismo policial. Conversamos com o jornalista José Cleves, a professora Carmen Dulce Vieira e a pesquisadora Lígia Lana. Nossa equipe de reportagem entrevistou o jornalista da Rádio Itatiaia, Eduardo Costa, para saber a sua visão sobre o jornalismo policial. Vamos ver o que ele respondeu. Quando eu comecei, tinha jornalista que batia em preso. Jornalista, tinha profissional do rádio que batia em preso na frente. Tinha jornalista que interrogava ao invés de entrevistar. Não. Aliás, o papel é muito mais de um cronista que fica à distância criticando, fiscalizando a ação dos órgãos públicos. E também nunca de dizer para o delegado, o senhor vai conduzir o inquérito assim, acolá, ou o senhor está equivocado. Não, mas ele interfere na medida em que ele aponta. Inquérito concluído ontem, deixa a desejar nisso. É um exercício jornalístico de interferência, porque aquilo vai repercutir em escalões superiores e aquele profissional terá que mudar o curso do seu trabalho, se estiver de fato equivocado. O que é ético no jornalismo policial? Primeiro, é você botar para fora, é você botar a notícia, julgar aberto, não ser um porta-voz da polícia, não ser um algoz da polícia, que é muito bonitinho também, tudo para os direitos humanos e nada para o policial. Ele é que está lá na ponta. E você, sobretudo, ouvir a dor de quem sofre, quem efetivamente sofre, que é a vítima. Eduardo Costa comentou que o jornalista deve ouvir a dor da vítima. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que essa afirmação é fundamental. Porque pensando na afirmação anterior do Eduardo, né, de que o jornalista tem um compromisso com o público, ele tem um compromisso com a sociedade, tá? Ouvir a dor da vítima, ouvir o outro lado, contemplar o contraditório, como o Zé Cleves já disse, isso é parte do papel do jornalista. O que eu vejo acontecer isso é que o jornalista está esquecendo esse lado em função do excesso de trabalho, do excesso de tecnologia, tá? Da concorrência violenta que existe entre os veículos, da cobrança, tá? Muitas vezes sobrenatural, que é colocada sobre ele, e o jornalista acaba se transformando numa peça da engrenagem. E que foi, eu acho, exatamente o que aconteceu com o Cleves. Tá? Se deixou de lado a figura, se deixou de lado as dores das pessoas envolvidas para simplesmente se preocupar com a informação, como se a informação pudesse estar acima do interesse das pessoas. Eduardo Costa também comenta que o jornalista não deve interrogar o convidado, ou a fonte, ele deve entrevistar. Qual que é o jeito certo do jornalista lidar com a fonte? O critério jornalístico exatamente é de entrevista, não é aquela coisa inquisitória de querer colocar as coisas na boca das pessoas e nem de hiperdimensionar. O jornalismo é realmente, o critério jornalístico é de entrevista, ou seja, de buscar resposta dentro do critério jornalístico. E ele deu uma resposta para a sua questão, Bruno, que era exatamente isso. Será que existe uma outra maneira de trabalhar? E eu acredito que o Eduardo Costa consiga fazer isso no programa dele. O programa dele é um programa interessante, talvez essas dicas que ele deu sejam um pouco dessa inquietação. Será que é possível fazer isso? Então, tá próximo, entender que são pessoas, que a gente precisa escutar. Eu conheço o Eduardo Costa desde que ele e seu pai, né? Nós trabalhamos juntos lá começamos juntos praticamente a carreira. O Eduardo, eu quero ressaltar isso aqui. No meu caso, por exemplo, o Eduardo Costa, em agosto, ele me deu um espaço na Rádio Itatiaia. Eu estive lá e fiquei meia hora falando sobre o meu caso. Mais recentemente também estive com o Eduardo Costa na Rádio Itatiaia, e a Rádio Itatiaia realmente ela tem esse propósito, ela tem esse compromisso com os ouvintes dela e com o interesse público. Ela dá espaço para que as pessoas se manifestem. Isso é muito importante. Eu acho, então, isso que você está dizendo é importante para a gente levantar uma outra questão. A mídia não é uma coisa só. Né? Exatamente. Os veículos são diferentes, né? Os lugares são diferentes, então eu acho que isso é importante para o público começa a perceber essa diferença. Né? Com o tempo eles fazem o discernimento. E se a rádio faz sucesso também, o leitor não é bobo, né? As pessoas leem, elas sabem o que elas escutam, elas escolhem o que assistir. Até pouco tempo. Então, se a Itatiaia é uma rádio boa, se o programa do Eduardo Costa é um bom programa, com certeza porque ele sabe trabalhar. Até pouco tempo a Rádio Itatiaia estava muito policialista. Eles sentiram isso, o Márcio Totti sentiu isso e começou então a pulverizar, a desinfetar aquilo que estava, fontes viciadas, que é muito comum no jornalismo, né? E também legitimando fatos ainda sem um apuração, contraponto, né? Um contraditório. E mudou para o melhor. Vocês comentaram que a mídia não é um bloco só e que existem diferenças entre as programações.
E qual que é o espaço, hoje em dia, para o jornalismo investigativo na mídia, para essa apuração mais refinada? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma transição interessante, né? A entrada de novas tecnologias, da internet, ela está questionando o papel tradicional dos veículos, principalmente do jornalismo impresso. Eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade, né, de rever esse papel do jornalismo impresso e pensar na direção do jornalismo investigativo. A situação do impresso é mais complicada? Porque, só para terminar, porque se a notícia hoje ela é em tempo real, quer dizer, ela sempre foi em tempo real, né? Mas se hoje ela é instantânea, significa que nós temos que analisar essa notícia para o nosso leitor. Né? Ele está precisando de contexto, precisando de aprofundamento, e isso é o papel do jornalismo investigativo. Mas com a rotina de produção jornalística atual, é possível essa análise? É o que eu falo com você. Qual a diferença? A mídia eletrônica, ela trabalha mais com declaratórios, com palavras. Os sentidos são outros. Né? As pessoas, se é televisão, a pessoa está vendo e está ouvindo. Né? Se é rádio, a pessoa está ouvindo. E se é o impresso? Só trabalha com a visão. Aliás, você tem que ler e tem aquele momento, aquela reflexão, etc. O trabalho da mídia impressa é mais complicado. Reconstruir fato na mídia impressa é mais complicado que a mídia eletrônica. A mídia eletrônica, ela corre mais risco de errar pela rapidez. Pela rapidez, né? Que é aquele tempo real, aquela coisa. Mas a mídia impressa, ela tem mais dificuldade. Agora, é importante frisar, a gente não pedir da mídia o que ela não pode nos dar. Então, é preciso também pensar, bom, é investigação, mas a mídia ela não pode fornecer uma resposta profunda, porque ela tem um ritmo de produção que é diferente. Então, é preciso criticar, é preciso levantar essas questões, mas é preciso também não cobrar da mídia algo que ela não pode dar. Essas respostas mais profundas seriam cargos de que instituição? Sim, não sei. Agora, num esquema de produção, como o esquema, vamos dizer, da televisão, é possível falar em 30 segundos, por exemplo, contextualizar um crime, ouvir muitas fontes, dar uma investigação muito grande sobre isso. Eu acho que o lugar são as outras mídias, né? Existe uma complementariedade entre as mídias, né? Você vê a notícia imediata no rádio, na televisão, depois se aprofunda um pouco mais no jornal, na revista, nos programas de debate. Né? Então, eu acho que o que o leitor está percebendo é isso, essa possibilidade que ele tem de escolher e ver o que ele quer num determinado momento. Tem um verme aí que acontece aí na mídia, que é o tal de denuncismo. Né? E o denuncismo, ele seduz muitas vezes o jornalista, porque há uma denúncia, fácil, né? Então, aquele impacto, e quer trabalhar muito em cima do denuncismo, né? Em cima do declaratório, em cima do denuncismo, em cima de dossiês e etc. Quando na realidade é o que eu disse, fato é um só, não existe dois, e você tem que reconstruí-lo. E não há outra forma de reconstruir se você não dá ouvido às pessoas. Acreditar nas pessoas até que provem o contrário. O que derruba a versão de uma determinada pessoa? Um fato concreto e incontestável. Um fato novo. Certo? Então, você tem que trabalhar dentro desse critério, quer dizer, do que é mais importante, do que é menos importante, e ter o senso crítico. Infelizmente, nosso bloco acabou. Voltamos logo após o intervalo.